Amém? A palavra de Deus diz assim, João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Pode se sentar, igreja. Essa noite eu quero compartilhar essa palavra. Nós estamos estudando na escola de discípulos, na escola dominical, sobre o plano da redenção. O plano da redenção, um plano que Deus fez para redimir o homem, para trazer o homem de volta. Hoje nós falamos sobre uma barreira que existe entre Deus e o homem, uma barreira intransponível, uma barreira enorme que não tem como eu, você, as nossas boas obras, a nossa fé, a religião metodista ou qualquer religião do mundo, não consegue fazer com que o homem rompa essa barreira. Essa barreira ela é formada do caráter santo de Deus. A própria santidade de Deus impede o pecador de estar na presença dele. A própria santidade de Deus mata o homem. Antigamente, no Velho Testamento, quando as pessoas iam falar com Deus, elas precisavam de uma série de recursos. No tabernáculo precisava de fumaça para se esconder no meio, ali onde Deus manifestava. Precisava que um homem, um sumo sacerdote, Moisés, por exemplo, intercedesse ali perante Deus, mas escondido, com o rosto coberto diante do Senhor, porque senão ele morreria perante a santidade de Deus, a santidade do próprio Deus. Então o caráter de Deus forma um pilar, nós falamos hoje. Um outro pilar, quem estava aqui me ajuda aí, me lembra? Me ajuda aí. Quem estava de manhã aqui, por favor. O outro caráter é a dívida, o outro pilar, o outro bloco de barreira que impede a gente de estar na presença de Deus, de ter intimidade, vida com Deus, é a dívida que nós herdamos através de Adão e Eva. Adão e Eva, eles caíram, eles desobedeceram ao único mandamento que Deus falou para eles não fazerem. Deus criou todas as coisas perfeitas no Éden. Deus criou um jardim maravilhoso, criou o homem, criou a mulher, um casal perfeito, e deu uma ordenança para eles: vocês poderão comer de todas os frutos e frutas do jardim. Vocês não poderão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Deus não proibiu eles de mais nada, somente isso. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele estava, eu queria que você guardasse essa palavra, Ele estava gerando vida. Quando Deus cria tudo através da sua palavra, cria os animais, cria a natureza, cria as aves do céu, os peixes, os répteis, os mamíferos, Ele estava gerando vida, criando vida, gerando. Então Deus gerou o homem, Deus gerou a vida no homem, soprou nas narinas dele o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente, diz a palavra. Quando o homem escolhe não confiar no Senhor, porque é aí que está o grande problema da queda, uma suspeita,
uma dúvida surgiu no coração do homem, porque Satanás, ele fala com o homem assim: olha, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto daqui do jardim? A mulher e o homem respondem falando: não, Deus falou que podemos comer de todos os frutos, menos dessa árvore, porque no dia que nós comermos, nós iremos morrer. E o diabo fala: não, escute aqui, Deus está mentindo. Deus não está falando a verdade. Vocês podem comer sim. Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Ele. Então nesse momento Adão e Eva, eles ficaram intrigados, eles ficaram com o relacionamento que eles tinham com Deus desconfortável, abalado. Não teve mais confiança, eles não confiaram na palavra do Senhor, confiaram na palavra do inimigo. E eles comeram, então aí aconteceu o processo de degeneração. Veja bem, Deus gerou, diga assim, Deus gerou. O homem caindo, degenerou-se. Então, a segunda palavra, aquilo que tinha sido gerado agora se degenerou através do pecado. O homem condenou não somente, Adão não condenou somente ele, Eva não se condenou somente a ela, mas todos os descendentes de Adão e Eva agora já nascem no pecado, já nascem condenados à morte. Irmão, escuta o que eu vou falar, você e eu nascemos condenados à morte, por causa do pecado. Nós nascemos já condenados à morte. Não tem como eu e você nos salvar. Não existe possibilidade nenhuma do homem e da mulher se auto-salvar. É impossível. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa, mais boa que existe no mundo. Você pode viver a tua vida toda fazendo obras boas, obras de amor, obras de caridade. Você pode pegar tudo que você tem e dar para os pobres. Isso não vai te salvar. Você pode frequentar o ano inteirinho, 1 ano, 2, 10, 20, 100 anos, o culto aqui, o culto da madrugada, o culto de quinta, o culto de domingo à noite. Isso não vai te salvar. Não existe esperança fora de Jesus. Não existe esperança. Deus, no seu plano de redenção, Ele percebeu que o homem não poderia fazer nada, porque a dívida do pecado agora assola toda a humanidade. E o homem criado, quando Deus criou, Deus entregou nas mãos dele o poder, a autoridade sobre todos os seres viventes. Deus fala para Adão: eu dou para você o domínio, domine sobre tudo. Você tem o poder, você tem a autoridade sobre os animais, sobre os seres vivos, sobre tudo. Quando Adão desobedece o mandamento de Deus e come daquele fruto, querendo também ser como Deus, querendo fazer as coisas do seu jeito, ele entrega de mão beijada, ele entrega de bandeja aquilo que Deus havia revestido ele. Ele era revestido de autoridade, e ele entrega para Satanás essa autoridade. Lembra em Lucas capítulo 4, quando Satã, lá no deserto, se aproxima de Jesus e eleva Jesus, coloca Jesus no alto e mostra todos os reinos. O inimigo mostra para o Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, sendo ali por 40 dias, sendo tentado. O diabo fala para ele: olha Jesus, eu te dou todos esses reinos, eu te dou todo esse poder, essa glória do mundo, eu te dou tudo isso é teu, se você se ajoelhar e me adorar, porque isso me foi dado, isso é meu. O inimigo está falando: isso me pertence. Quando o homem desobedeceu, quando o homem caiu, toda a geração depois dele, de Adão, caiu também. E continua caindo, e nós continuamos vivendo essa queda. A queda não deixou de existir. Para muitos ela irá acontecer até o fim da vida, lamentavelmente. Então a dívida do pecado agora faz com que a humanidade se torne escrava de Satanás. O homem, a mulher, de todas as raças, tribos e nações, agora se tornou escravizada do pecado, escrava do pecado. Jesus,
No Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, antes um pouquinho, ele está falando com os fariseus. E ele fala: eu vim do Pai, eu conheço o Pai. Os fariseus olham para ele e falam: nós também somos do Pai, e nós somos filhos, descendentes de Abraão. Como é que você pode falar essas coisas? E Jesus, no versículo 44, ele fala: vocês são filhos do diabo. Sabe a estratégia que o diabo usa hoje? Uma das maiores, existem muitas estratégias que ele usa, é confundir a mente das pessoas quanto à sua paternidade. As pessoas não sabem de quem são filhos. Eu estou falando de uma maneira espiritual. Assim como o irmão Edilson orou, que você compreenda isso na dimensão espiritual. Porque não é pelo muito falar que eu vou fazer você entender, amém? É a revelação que o Espírito te dá, enquanto você ouve o que eu estou falando. Amém? Então veja bem, toda a raça humana agora é escravizada. E como escravos do pecado, do medo, da dor, da culpa, de tantas outras coisas, a gente poderia listar uma série de coisas. O pai dessas coisas todas é o diabo. Mas o Pai Celeste que nós adoramos agora há pouco, que nós louvamos, o Pai que a gente abraça, que Ele nos envolve nos seus braços de amor, Ele quer falar para você que você não é escravo do pecado. Você não precisa mais lutar com as suas forças para se salvar, porque Ele já fez isso. O que é necessário agora é nascer de novo, o processo de novamente ser gerado. Nós fomos gerados, a queda degenerou o homem, agora o processo de regeneração, de reestruturação. Aquilo que uma vez estava no paraíso, ainda vai acontecer no grande dia do Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, em poder e glória, e nos arrebatar, e nos levar para morar com Ele. Em João, no capítulo 14, ele fala: não fique perturbado, não se perturbe o seu coração. Eu vou ao Pai, e eu voltarei. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Eu vou preparar a morada. Eu virei outra vez, eu virei buscar. O Senhor Jesus prometeu voltar. Irmãos, enquanto Ele não volta, nós precisamos compreender o que Ele estava falando com Nicodemos. Por que eu estou contando tudo isso? Lá do Gênesis, falando, para chegar aqui em João 3. Nicodemos, ele era um mestre da lei, um doutor da lei, um especialista, um homem de respeito. E ele vai de noite conversar com Jesus. Eu acho muito interessante esse texto, muito profundo. E ele conversa e fala: eu sei, nós sabemos que o Senhor é mestre. Rabi, nós sabemos que o Senhor tem parte com Deus. O Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for com Ele. O Senhor é maravilhoso, o Senhor está fazendo coisas lindas. Ele começou a reconhecer os milagres, os sinais que Jesus fazia. Jesus, que sonda os corações, que conhece o que você está pensando agora, que sabe tudo sobre você, que sabe tudo o que eu vou falar aqui ainda, antes que a palavra saia da minha boca. Ele conhece todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Jesus, olhando para Nicodemos, Ele fala: Nicodemos, é muito importante você nascer de novo. Não tem nada a ver, parece que Ele está falando uma coisa sem sentido. Jesus não queria ser bajulado, Jesus queria regenerar Nicodemos. Jesus percebeu aquele homem religioso, degenerado, confiante nas coisas ritualísticas, confiante nas leis, confiante no fazer, e não confiante na graça, confiante na lei. E Ele fala: é necessário nascer de novo. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Sabe, essa regeneração é um ato realizado por Deus, é só Deus que faz isso dentro do coração do homem. Esse ato, ele renova, ele vem dentro do coração do homem e da mulher, ele renova o coração, ele faz aquilo que está morto reviver, ele chama a vida aquilo que morreu. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti, eu não precisei fazer muita coisa, eu fui convencido pela palavra que eu precisava de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, entrou aqui e não aceitou Jesus ainda. Queridos, que a palavra pregada aqui agora te convença, que não eu, mas o Espírito convença que você precisa de Jesus. Eu não precisei fazer grandes esforços, eu percebi que Ele trocou meu coração. Eu ainda estou no processo, eu ainda não estou pronto. Se eu estivesse pronto, eu não estaria mais aqui. Eu tenho muitas imperfeições, mas eu estou no processo de regeneração. Esse processo de novo nascimento, de regeneração, o próprio Deus faz dentro do nosso coração. Lembra lá no Velho Testamento, quando ele fala assim: eu tirarei o coração de pedra de dentro do peito do meu povo, eu tirarei o coração de pedra, eu colocarei um coração de carne, e eles saberão que eu sou o Senhor. O Senhor está fazendo isso hoje, através da pregação do Evangelho, através da igreja do Senhor, através da ação do Espírito Santo no coração do homem. Não tem como nascer de novo sem reconhecer que Deus está no processo, sem abrir o coração, sem deixar Ele agir. Eu não falo aqui de uma religião oca, eu falo aqui de uma coisa que se chama vida abundante. Todos aqueles que abrem o coração e entregam o seu coração, sua vida para o Senhor Jesus Cristo, que aceitam o sacrifício que Ele fez na cruz, nascem de novo, se tornam novas criaturas do Senhor, começam a fazer parte agora de um grupo, de uma geração eleita, de um povo escolhido, de um sacerdócio santo, separado e salvo pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus veio para regenerar a humanidade caída, sem sentido, sem rumo. O homem andava errante, o homem andava perdido. Quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz, se sacrificou na cruz, entregou a sua vida na cruz, Ele estava regenerando agora a humanidade com o Pai. Ele estava agora fazendo com que as coisas se estreitassem, o relacionamento se aproximasse. Agora nós podemos ter acesso, irmãos, eu e você, não importa o que você fez ou deixou de fazer, você pode ter acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho, aberto através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Você pode experimentar nessa vida ainda uma vida deliciosa na presença do Espírito Santo de Deus. Você pode viver no Espírito, andar no Espírito, se mover no Espírito. Talvez você não está compreendendo, mas o que é isso? O próprio Espírito Santo, ele vai falar isso ao teu coração, ele vai te ensinar essas coisas. Basta crer, basta confiar, basta parar de confiar nas nossas próprias mãos, porque isso é escolher viver sem Deus. Nós temos que começar a escolher Deus, viver com Deus, o nascer de novo, o nascer do Espírito. Jesus falou que ninguém poderia ver o reino se não nascesse de novo. O nascer de novo é indispensável, querido. Não tem como você viver uma vida com Jesus, na presença de Deus, na igreja, sem nascer de novo. É indispensável. Mas você pode se perguntar: como é que eu posso saber se eu nasci de novo? O nascer de novo é algo que não é produzido por mim, pelos pregadores, ou em mim, em relação a mim mesmo ou a você. Não, ele vem do alto. Ele é do alto, ele vem de cima para baixo. É através do Espírito,
Ele vem, o Espírito Santo vem e ele entra dentro de você, aonde nem você conhece, regiões do seu âmago, do seu ser, que até hoje você não conhecia. Ele sonda ali a sua alma, o teu espírito, ele conhece, ele sonda ali dentro, e ali dentro ele começa a agir. Ele começa a agir no teu espírito, você começa a produzir frutos. Agora você já não é uma pessoa que se sente inválida, que se sente excluída. Quando um homem ou uma mulher nasce de novo, ele não é mais uma pessoa improdutiva. Sabe como os discípulos do Senhor Jesus são conhecidos? Pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos são frutos de paz, de amor, de bondade. Não existe fofoca, não existe falar mal na vida de um discípulo do Senhor Jesus. São frutos bons, são frutos espirituais, produzidos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz isso dentro do nosso coração. Ele age no íntimo do homem. Ele pronuncia a palavra, e essa palavra traz vida, traz luz, faz o morto reviver. Em Efésios 2:1 fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. Antes nós éramos mortos. Existem muitas pessoas que estão mortas. Elas andam, elas respiram, elas conversam. O Salmo 115, se eu não tenho, 115 fala: não a nós, Senhor. Eu acho que é isso, vê para mim, pastor, por favor. Não a nós, mas a Ti seja a glória. E ele vai falar dos ídolos. O salmista começa a falar dos ídolos, e ele fala assim: os ídolos deles são ouro, prata, pedra, obras esculpidas pelas mãos dos homens. É isso mesmo, a minha equipe de apoio, Salmo 115, aleluia, glória a Deus. É um risco você pronunciar um texto e vai que não é, mas ainda bem que vocês estão ligadinhos. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não respiram. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, diz o salmista. E semelhante aos ídolos, são aqueles que confiam neles. São aqueles que adoram a eles. Existem muitas pessoas, queridos, que estão vivendo assim, como ídolos. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Estão mortas. É preciso acontecer a regeneração divina na vida dessa pessoa para que ela volte a viver, para que ela, preste bem atenção, eu estou falando uma coisa muito séria. Amigos seus, amigos meus, talvez estão numa situação assim. Familiares nossos também, talvez estão numa situação assim. Conversam com a gente, mas não falam nada com nada. A gente fala do amor de Deus, eles não compreendem o amor de Deus. Por isso que Jesus falou que ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água, é nascer do Espírito. No livro de Tito, Paulo fala isso. Vamos ler lá. Abra sua Bíblia, Tito capítulo 3, versículo 5. Depois de 2 Timóteo. Vamos ver aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que ele fala aqui, o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, olha o versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o quê? Mediante o lavar. Nascer de novo é nascer da água. A água lava. E que água é essa?
Olha só, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o homem se dobra diante do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que não existe um outro nome acima dEle, o Espírito Santo já começa a agir no interior desse homem, lavando ele. Nascer de novo, nascer da água, ser limpo, ser lavado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cada dia vem nos limpando, nos lavando, nos regenerando. Aleluias, glória a Deus. É uma coisa que nós não podemos perceber, porque Jesus compara esse nascer de novo como o vento. É uma coisa inescrutável, como o vento. Você não vê, você não consegue ver a forma, como que é o vento. Nos desenhos que a gente faz, ele tem uns risquinhos assim, né? Mas não se vê forma de vento, não se sabe como é o vento. A gente consegue sentir o vento, a gente consegue ver as folhas de uma árvore se movimentando sob a ação do vento, mas não podemos ver. A pessoa nascida de Deus, nascido do Espírito, ela é como o vento. Ela age, não age mais agora segundo a sua vontade, mas segundo o que o Espírito move ela a fazer. É por isso que muitas vezes a gente se sente estranho quando precisamos fazer alguma coisa que o Espírito está impelindo a gente a fazer. Não é assim? Você está ali vivendo a tua vida, tranquilo, calmo, sereno, sereno e tranquilo, né? Está ali. De repente o Espírito vem e move você para uma direção. De repente uma direção que você não está nem querendo ir. Mas o que é nascido do Espírito, ele vai. Ele já não confia mais nela, ele confia no que o Espírito está falando. O que é nascido da carne, Jesus fala, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Veja só, existem dois tipos de homens. Existe um homem carnal, que ele é voltado para as coisas carnais. São muitas as coisas carnais. Existe o homem espiritual. Existe a mulher carnal, existe a mulher espiritual. O que é nascido da carne é carne, vai agir, fazer as coisas segundo a carne. O que é nascido do Espírito, vivificante, poderoso ou consolador, vai fazer as coisas do Espírito. A pessoa que é nascida de Deus, a pessoa que aceitou Jesus no seu coração, ela não, por mais que ela passe por lutas, é como a gente cantou no hino, agora há pouco, peregrinando, né, por sobre montes, pelos vales. O que é isso? Os montes é quando tudo está bem, eu estou lá por cima, está tudo maravilhoso, está tudo maravigold, né? A Cida fala maravigold. Mas de repente, eu vou estar num vale. E o vale, querido, não importa o vale, pode ser um vale profundo, não importa a profundidade do vale que você possa vivenciar e estar. Se você é nascido do Espírito, você vai sentir a presença de Deus no vale, nos montes, nos outeiros, nas escaladas que você olha e fala, será que eu vou conseguir, Deus? Ele vai te impelir, Ele vai te sustentar, Ele vai te elevar, Ele vai te ajudar, porque Ele nunca deixa você sozinho. Agora o homem carnal, ele duvida, ele crê, é como aquele homem ouvinte da pregação que Jesus fala na parábola ali em Lucas 15, do semeador, que parte da semente caiu à beira do caminho. Existem muitas pessoas que têm o coração parecido com a beira do caminho, mais duros que esse piso aqui, não se convencem que precisam aceitar o Senhor Jesus, não compreendem a urgência de entregar a sua vida a Ele, porque daqui a pouco você pode morrer e ir para o inferno, e aí o que vai ser? É por isso que eu falo que é urgente
a entrega, entregar o coração a Ele, não ficar mais duvidando, porque aquele que duvida, Tiago fala, ele é que nem a onda do mar, ele vem, ele vai, ele vem de novo, a onda vem e vai, ela fica nesse ciclo o tempo todo. O homem que confia, a mulher que confia na palavra de Deus, ele não precisa de ninguém falar, ele crê na palavra, é a palavra, ele acredita. Deus falou, ele crê, não existe dúvida. Quando a dúvida vem, ele percebe, ela percebe, ele fala, não Deus, eu prefiro ficar com a tua palavra, eu prefiro acreditar no que o Senhor está falando para mim. 30 milhões de pessoas estão falando uma coisa, o Senhor está falando outra, eu confio no que o Senhor está falando. Sabe, irmão, é como você sair amanhã, trabalhar e encontrar 1, 2, 3, 20, 30, 50, 100, 1000 pessoas, e todas elas conversarem um assunto só com você, um assunto negativo. O dia hoje vai ser horrível. Se Deus falou para você que o dia vai ser de vitória, a palavra de Deus vence tudo. A palavra de Deus é o que nos basta, a palavra de Deus é o que eu preciso para viver. A palavra de Deus, nós cantamos aqui, é o pão que me alimenta, que me sustenta. E é a palavra do próprio Cristo, é a palavra de Jesus. Então, queridos, o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O homem carnal, ele precisa da ajuda de Deus, porque não consegue compreender as coisas espirituais. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você tem dificuldades de compreender as coisas que eu estou falando, as coisas que você lê na Bíblia, que você escuta os pregadores falando, você precisa da ajuda de Deus, você precisa nascer de novo. Porque essas coisas, elas acontecem todos os dias, na minha vida, na vida de milhões de pessoas, muitas pessoas que estão aqui dentro. Se eu pudesse pedir para você falar, você poderia falar isso. Você consegue discernir as coisas espirituais, amém? São muitas situações que você vive no seu dia, que você percebe, e você percebe espiritualmente, você lê a palavra, você lê e percebe, discerne e compreende espiritualmente. Não precisa de ninguém, que ninguém venha te explicar, você consegue compreender. E vai chegar um dia, vai chegar uma hora, e isso está próximo de acontecer, em que toda a terra conhecerá, saberá, e vai experimentar a glória do Senhor. Não vai precisar que ninguém pregue, os pregadores irão deixar de pregar, porque todos conhecerão, todos saberão, no mesmo nível, todos irão compreender de uma maneira espiritual as coisas de Deus. Mas enquanto isso não acontece, a batalha pela tua alma é para que você não compreenda, para que você não seja uma pessoa nascida de novo.